Um dia eu fui numa loja de vinil lá na Ceilândia. Cara, simplesmente o maluco pegou a câmera da casa dele, filmou eu e me mandou. Não, o engraçado é que Mas a você tá pessoa te passando. filma, Não, e te tá aqui, manda. ó. Eu lá, ó, entrando no Opala lá, ó. Aí ele Não, falou assim. eu sabia que eu tava Aí aí. ele falou assim, aí deputado, tô ligado onde é que você tá. Eu falei, pô, mano, Você não fica com medo, não? Cara. Não, aí você vê na mente assim, pô, como é que esse cara olhou que era eu e fez o recorte, o É o vídeo e Opala, tal. mano. O Opala é brabo. É, ele tem estourado essas mesmo. coisas. Então assim... Salve, salve comunidade, salve, salve 102, salve, salve Gama. Estamos de volta com o nosso horário vago, agora com visual novo, temporada nova, convidado mais que especial e galera, num espaço destinado para podcast. Vencemos, temos agora um espaço totalmente equipado, extremamente moderno para que você, aluno do 102, para que você, comunidade gamense, aproveite tudo que há de melhor e que a tecnologia pode oferecer. Estamos de volta, então não deixem de seguir nossas redes sociais, cola com a gente no Instagram, segue a gente lá, fica inscrito no canal do YouTube, tem muita coisa pra vocês nessa quinta temporada. É o Noênio que tá de volta à bancada. Depois de um tempo longe, retorno e é sempre bom voltar e ainda melhor agora com essa estrutura toda nova, né? Tudo bonitinho. Quem for da escola que puder visitar aqui vai se surpreender com o que tá atrás das câmeras também. Exato, e olha só que legal, pessoal. Temos aqui hoje uma das pessoas responsáveis por materializar esse sonho do 102. Nós temos ele, que é deputado distrital pelo pessoal do Distrito Federal, ativista social, pedagogo, com forte atuação na defesa da juventude e principalmente da periferia. Temos o Max Maciel de volta aqui no nosso horário vago. E aí? Salve, Muito Max. bom, gente, que legal. Muito bom. Seja muito bem-vindo de novo. Por favor, me chamem sempre, eu gosto. Podcast, gosto de Ah, bater então, papo. ó, já fica aí, quando tiver os equipamentos, que ainda tem mais coisa pra chegar. tem. Vinícius E ele já olha, tá de olho ali. Eu só aqui mudando um pouco, tentando fugir um pouco do script, quero saudar o nosso professor Tom que está aqui, que é responsável por isso, está aqui. Pode bater palma, gente, que esse cara é... Você não tá acompanhando a gente aqui? Você que está acompanhando a gente, presta atenção, isso aqui é muito bom, cara. Então assim, a comunidade pode vir aqui gravar seus podcasts também, mas sobretudo a própria escola pode criar os seus materiais para disseminar as coisas que acontecem na própria escola, na própria rede. Então eu estou feliz de fazer parte disso. E da segunda vez estar aqui, que eu vim, era no auditório. Era tudo mato, né, Max? Mas tá na 5ª temporada, então não era tão mato assim. Né? Eu vim na 4ª temporada, não é isso? Exato. Então eu estou inaugurando agora a 5ª temporada. É porque a gente tinha terceira. muita disposição de fazer com o que tinha, né? Então a gente fazia Não, e fazia acontecer. bem, era legal, era participativo. Obrigado pelo convite, gente. Isso, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Fica sempre o convite do 102, do Gama, da nossa comunidade, para te receber e falar sobre política, educação, periferia. E hoje vai ter umas perguntas aí para falar como que é. A gente já tem um spoiler aqui, tá, pessoal? Ele não dormiu faz uns 2 dias, mas ele tá aqui com a gente aqui nesse horário. Pois bem, vocês que vão acompanhar de casa, não deixem de participar, não deixem de mandar perguntas. A gente já tem umas aqui selecionadas também. E nós começamos com a temática seguindo aqui nosso script. Podcast Educação. Max, esse espaço, você conheceu ele antes no auditório. A gente tinha essa vontade de ter um espaço destinado para isso e com o seu auxílio, de toda a sua assessoria, a galera que acompanha a gente, foi possível materializar. Como você enxerga a importância de projetos como esse aqui para a rede pública de educação do Distrito Federal? Olha, sabe o que eu penso? Assim, eu lembro quando eu fui no auditório, mas eu lembro quando eu vim aqui conhecer, que o professor Tom veio mostrar onde vocês queriam fazer. E era um depósito, né? Então, tinha mato mesmo, não era só mato. Quando eu falo só mato, não material, é assim, tava no zero, né? Mas tinha um desejo. E depois de um tempo a gente volta e vê tudo pronto, você fala, caramba, nem acredito que aquele espaço era possível ter isso, né? Uhum. E o que eu acredito? Assim, na minha formação política, no ensino médio, foram oportunidades como essa que despertaram em mim outras coisas dentro da educação. Então, assim, foi a oportunidade de ser do Grêmio Estudantil, de organizar os festivais de música, né, de ter acesso ao auditório, de cuidar do som da escola, de organizar o festival da escola, que me despertou que eu tinha uma questão de mobilização ali. Eu sabia mobilizar, eu sabia reivindicar algumas coisas a partir da cultura. E a gente estava falando aqui antes de começar que quando eu olho o podcast, eu enxergo todo o processo pedagógico nele, desde a produção, da preparação, de montar um roteiro, de quem vai fazer edição, de quem está filmando,
né, de quem está preparando o cenário. Você pode destrinchar isso em muitas matérias. Geografia, física, matemática, história, porque a gente pode trazer um tema aqui relacionado, inclusive algo de um tema do Enem. Então, às vezes, a sala de aula passa um conteúdo, você traz um convidado que vai falar daquele conteúdo no podcast, por exemplo. O jovem hoje na internet, ele olha ali um short videozinho rapidinho do próprio podcast, é um processo educativo também, né? E melhor, que é passivo de educação de pares, né? Que é, ou seja, alunos conversando com outros alunos ou com outros professores, falando uma linguagem que eles entendem de forma rápida, que a internet consiga dialogar. Então, cara, eu fui podcast, né? Então eu sou meio suspeito de falar sobre podcast. É entusiasta dessa... Fiz 5 anos de rádio. Massa. E fiz acho que uns 2 ou 3 anos de podcast. Então é muito bom. Essa aí a gente não sabia não, né? Do podcast chama-se passado. Papo de Quebrado podcast. Já fica aí, ó. Tá nas redes, pode... quer dizer, não sei se tá nas redes, porque eu depois deixei de arcar com a plataforma, porque eu deixei de fazer, deve ter caído, mas tem coisa ainda no YouTube, tem coisa ali solta. O Papo de Quebrado era uma visão periférica sobre a política, a cidade e o entretenimento. Massa. Era legal. Massa demais. Isso aí é massa. Bom, iniciativa aí, galera. Já temos o espaço. Alunos que quiserem continuar essa ideia do Max, muito bom. Fica à vontade. Você acompanhou o impacto dessa iniciativa? Tem planos da iniciativa aqui do podcast aqui na escola? Tem planos para ampliar esse tipo de apoio em outras escolas, outros espaços educacionais? Então tem, assim, a gente até tem feito algumas coisas parecidas, mas eu não posso chegar numa escola e falar assim, vamos fazer um podcast. Eu acho que tem que ser uma coisa que é da escola, que é da raiz. Esse da iniciativa. É porque talvez, isso aqui talvez não daria certo igual daqui em outras escolas se não tivesse pessoas que têm essa visão. Que é a direção que tem esse olhar, esse compromisso com os alunos, que tem essa percepção, que os professores que entendem que podem usar isso como ferramenta. Então a gente apoia projetos paralelos e semelhantes. Então, por exemplo, a gente tem escola que a gente está apoiando a questão do cinema. Eles fazem isso a partir do cinema. Tem escola que faz isso a partir do teatro. Tem uma sala que nós criamos, que salvo engano é o CEF 27 da Ceilândia Norte, nós fizemos um teatrinho de bolso na escola. Então é a partir do teatro que eles dialogam sobre essa transversalidade de temas, e o contexto. Teve uma escola que nós trabalhamos o judô e já pega a parte esportiva. Teve outra escola que falou, olha, a gente quer melhorar uma sala para fazer pré-vestibular comunitário. Então a gente vai muito mais pela demanda. Eu penso muito que a política pública ela não pode ter a visão pessoal, porque eu tenho uma realidade. Eu tenho as minhas vulnerabilidades. Obviamente que eu tenho os desejos, então eu tento mapear quantos daqueles têm a mesma vulnerabilidade que eu, o desejo que eu, e tento reagrupar. Mas a política ela não pode ser feita assim, porque quando ela é igualzinha para todo mundo, talvez não funcione tão certo, porque não tem um engajamento, então você precisa construir. Então eu acredito muito mais nessa coisa de, olha, vamos fazer com base no que já existe de experiências educacionais, e precisa de vontade. Assim. Eu lembro muito que, às vezes... Isso acontece muito na política pública. Sei lá, o governo federal ou o governo do DF resolve, vamos criar telecentro nas escolas. Aí manda um monte de computador para a escola. Mas cadê o instrutor? Uhum. Aí não perguntou, tipo, essa escola, o que já tem de habilidade? O que essa escola tem já dela, que a gente tem que potencializar? O laboratório de física, a galera é boa em física. Vou dar um exemplo aqui de um companheiro nosso aqui, que é o CEMI do Gama, né, o LAFA. Os caras fazem foguete. Então por que eu vou mandar um monte de telecentro lá? Você fala, não, cara, eu quero equipamento e material para a molecada aprimorar os foguetes. Sim. Então a política também precisava ter. O problema é que, como ela é meio burra, a forma de pensar, você não pode fazer isso dividido. Né? Estou falando, não nós, que parlamentar pode indicar a emenda direto para a escola, mas se você pensa isso num programa, a gente conheceu uma escola aqui no Gama que faz parte do campeonato de robô, né? Isso, CEF1. Cara, você já... Por favor, quem não conhece o CEF1, vai lá. O que aquela diretora fez no CEF1? Pegou um espaço como esse, fez como uma colmeia, fez como se fosse uma colmeia, e levou para dentro daquele lugar oficina de robótica. Então a molecada cria robô e participa do concurso nacional de robótica, que o robozinho que eles criam cumpre uma missão de fazer uma trilha. Mas você não vê aqui em outras escolas, porque você teve ali uma direção que tem habilidade e focado naquilo, alunos que estão visualizando aquilo, então deu certo ali. Pode dar certo em outras? Pode.
Mas você precisa o quê? Experimentar, você precisa testar. Então acho que está tendo uma oportunidade de trocas, né? Então certamente um dia vocês podem trazer aqui os alunos do CF1 para vir falar sobre robótica, né? E aí os moleques conhecem o podcast e aí, sabe, fazer essas várias trocas aqui. Exatamente. Inclusive você já matou uma pergunta aqui que era relacionada à sua atuação. A gente sabe, quem te acompanha nas redes vê teu engajamento com a educação pública do Distrito Federal. E aí você já trouxe então, o espaço vivido e percebido, né? A escola, o CF1, por exemplo, a percepção deles é o quê? Eu vou trabalhar com robótica. A nossa aqui tem a parada da comunicação do podcast. Mas uma coisa que eu percebo é que, tipo, eu acho que um espaço como esse vai ser cada vez mais exigido em qualquer escola. Porque a gente vai começar a implementação, por exemplo, do ensino híbrido, no noturno, e um espaço como esse aqui não tem muitas... Você pode produzir muito material a partir disso. Eu participei de uma reunião com a secretaria e eles estavam falando que tinha aqui esse espaço aqui no Gama, mas tipo, tem alguma escola no plano e na própria secretaria, não tem outro espaço. E uma infraestrutura dessa para auxiliar os professores a participarem do ensino híbrido, por exemplo. Então eu acho que seria uma iniciativa que aqui vai ser pioneiro e vai ser reproduzida. Eu acho que aqui parte um bom material. Aqui acho que tem condição de ser, de fato, esse piloto, que é isso, acho que vai ter que experimentar. Né? Tem esse bate-papo com vocês, pode ter um bate-papo com o aluno, pode ter o professor fazendo aqui um aulão para a prova e lança no Instagram, que o moleque vai ficar olhando, porque estão todo mundo na tela, vou entrar no Instagram da escola e vou ver o meu professor dando uma aula, reforçando uma matéria que é a prova amanhã, do Enem. Então, isso tudo é tecnologia aliada ao século XXI. Mas qual a minha relação com a educação? A educação é, hoje, nas cidades do DF, o equipamento público que mais está enraizado. Então a gente tem mais escolas no Gama do que, se brincar, centro cultural. E o que tem está fechado. Exato. Centro cultural. E eu sou pedagogo de formação, minha vida toda foi na escola pública. É na escola pública, cara, que a gente tem primeiro a oportunidade de reunir vários amigos e amigas. Aqui tem 2.000 alunos no total, professor? Onde é que você reúne 2.000 alunos? 2.000 pessoas hoje. Você tem 2.000 pessoas nessa escola. Então é um lugar mais fácil de mobilização, de geração de consciência, de debate, né? Você tem um espaço aqui gigante de área que pode ser aprimorada e atender a comunidade. Então, investir na escola é investir nessa memória territorial. Né? Eu rodei o Gama, e rodo o Gama muito, o Vini mora aqui, que assessora a gente, e é bonito quando você fala assim, eu estudei no 2. Aí, sabe, a pessoa tem uma identidade, não, o 2 é foda, o 2 é legal, fiz não sei o que meu lá, aí tem a foto da formatura. Então isso é bom. Então acho que a escola precisa alinhar, aí sim, pensar uma política de Estado, de como a gente aproveita a escola para as novas tecnologias e aproveita a escola para os momentos oportunos. Aí sem dúvida nenhuma. Interessante, né? Você potencializa aquilo que a escola já tem e gera o aparato ali, no caso. Nós temos algumas perguntas aqui para você, Max. E, inclusive, já que você falou de cinema, a população gamense, que diga-se de passagem é muito bairrista, já vi. Eles mandaram o seguinte... Ainda não é de futebol, tá? Só pra fim de curiosidade. Eu tenho uma piada depois disso. Vai ter uma boa, a gente sabe como é que tá o Ceilândia e o Gama aí no campeonato. Mas enfim, tem uma pergunta pra você, é o seguinte. Falando do nosso espaço aqui de cinema. Você comentou de cinema há pouco tempo, não sei se você conhece o Espaço Itapuã. Aqui no Gama, ele tá abandonado há um tempo aí. E a nossa pergunta é a seguinte. Deixa eu só achar ela aqui, cadê? Projetos para a volta do cinema público, o Cine Itapuã, vocês têm conhecimento, já está mobilizando alguma coisa de revitalizar um espaço que foi tão importante na história do Gama e que hoje está abandonado. Sabia que eu tive a oportunidade de fazer participar de uma atividade quando o Cine Itapuã ainda funcionava, antes dele fechar. Conheceu então o auge do Itapuã? Não conheci o auge, mas eu funcionava, fazia parte de uma entidade nacional, representava no DF, e a gente realizou uma atividade lá, antes dela fechar. Quando nós assumimos o mandato, uma das primeiras tarefas nossas foi buscar saber todo o histórico do Cine Itapuã. Então o Vini entrou, fez o requerimento de informação. Então nós temos, pela Secretaria de Cultura e que estava tocando, todo o passo a passo, desde o dia que fechou o Cine Itapuã até a reabertura. Qual o detalhe ali? Não sei se as pessoas sabem, mas aquele equipamento não era público. Os lojistas doaram aquele espaço. Né, o comércio doou aquele espaço para ser um equipamento cultural. Quando ele fecha, os próprios comércios em volta começou a ter coisas estruturais do comércio prejudicando ali a infiltração, o vazamento de esgoto,
vazamento da fumaça da cozinha e tal. E o governo se comprometeu a fazer a reforma. Então, parou, porque tinha que fazer uma alteração exatamente estrutural, refazer a canalização, aquelas coisas todas, e voltar ao Cine Itapuã. Mas qual é o problema central? Não é o Cine Itapuã, é onde o Cine Itapuã está. O plano piloto tem mais de 90 salas de cinema. Então, não ter um cinema público no Gama é uma estratégia também. Porque se fosse assim, de verdade o compromisso com a cultura, nós tínhamos começo, meio e fim, o Cine Itapuã hoje estava devolvido para a comunidade. Não tem interesse do Cine Itapuã estar devolvido para a comunidade. Tem problemas? Tem problemas. Mas tem vários outros problemas que dá para resolver. Sabe? Nós somos uma cidade, Brasília é uma capital, que foi construída em 3 anos e 8 meses. Você tem o Cine Itapuã fechado já há quase 10. Exato. Como é que a gente conseguiu construir uma cidade em 3 anos e 8 meses e não consegue construir uma sala de cinema em 10? Pelo amor de Deus, não tem nem justificativa, a não ser a falta de interesse. É intencional. Então, nós buscamos, não só o Cine Itapuã, nós buscamos também todo o histórico do Galpãozinho. Massa. Nós mandamos recursos para a administração reformar o Galpãozinho, mas como não tinha projeto, não tinha licitação, não tinha projeto de reforma, acabou que o dinheiro foi devolvido. Então, o que a gente precisa é reconhecer que os equipamentos culturais faz parte do processo educacional, mas também de sociabilidade. Né? Então você tem várias histórias. Lá na frente do Cine Itapuã tem uma placa que o Renato Russo, salvo engano, tocou lá. Né? E tantas outras pessoas que falam do Cine Itapuã que viveu. Né? A gente fez, inclusive, um manifesto pelo Cine Itapuã, e dentro do manifesto foi ano passado, não foi, Vini? Foi no final do ano passado. Deu umas 50, 60 pessoas na praça, foi muito legal. Tinha uma senhora que falou assim, eu assisti a filme aí. E o filme que tem que estar no Cine Itapuã não é o filme comercial. Sim. Esses filmes que a escola pode, tá passando um filme no Cine Itapuã, vamos levar a turma para fazer um trabalho lá, assistir o filme lá. Que pode ser os filmes nacionais. Tá aí, Ainda Estou Aqui foi premiado no Oscar, ele podia estar passando no cinema nosso, na cidade, no vários cinemas públicos, né? Então, assim, a gente está nesse passo, mas de fato não depende de nós. Sim. Nosso papel de fiscalizar, de apontar, isso foi feito. O que falta agora é, da forma como está o Cine Itapuã hoje, é vontade política de tomar uma decisão de fazer ele voltar a funcionar. Mesmo. Interessante. Max, ainda a gente volta com certeza na pauta de educação, porque não tem como, afinal nós somos entusiastas de educação além de qualquer coisa, mas a gente vai para transporte. Principalmente em decorrência do que foi desenvolvido esse ano, que foi aprovado, muita dúvida de uma galera aqui também. A gente começa o seguinte: um de seus projetos aprovados envolve a gratuidade do transporte público aqui no Distrito Federal, nos domingos e feriados. A princípio, antes da gente avançar em outro questionamento, desafios e avanços nessa política que foi implementada de forma inicial aqui no DF. Só dizer que não foi um projeto de lei nosso. O que aconteceu é que nós temos debatido e entregado relatórios, entregado dados e fazendo um debate na sociedade de que é possível tarifa zero. E eu quero chamar a atenção das pessoas, que acho que esse é o primeiro ponto de atenção. O transporte é um direito constitucional, assim como a educação e a saúde é. Então nós precisamos entender que o transporte, ele foi pensado historicamente para levar a classe trabalhadora para o trabalho e o trabalho para casa. Só que hoje é diferente, ele também conecta as cidades, ele tem uma relação com um direito à cidade, com acesso à cultura, com acesso à educação. Então a gente defende o tarifa zero como um fator de redução de vulnerabilidades. Esse é o primeiro ponto. Você tem uma grande demanda de pessoas que não têm dinheiro para pagar. Você defender o tarifa zero é você fazer com que a gente diminua o transporte individual. Isso gera um impacto, por exemplo, na emissão de carbono, em edificações que a gente acaba tirando áreas sensíveis à natureza para ladrilhar para o carro, né? Você reduz as mortes no trânsito, né? Você tem um volume de carro maior, por exemplo, a gente vindo para cá, você dormia, acordava, levantava, piscava o olho e não chegava do trânsito. E são 6 faixas de carro. Exato. Então não é criando mais faixa que vamos resolver o problema, é investir na qualidade do transporte público. Então esse é o primeiro ponto. Então quando o governo toma a decisão, não foi a decisão do nossa proposta tarifa zero. Eles fizeram um modelo deles com base nos nossos dados e números. Mas para nós já é importante. Porque a partir do momento que uma pessoa testa o tarifa zero, ela entende a importância. E a gente tem relatos, não das pessoas que viveram o carnaval, que isso é legal, festa a gente também quer, mas daquelas pessoas que foram para a Torre de TV a primeira vez, cara.
Nós temos relato das pessoas falando assim, ó, eu levei meu filho para ver a Torre de TV a primeira vez. Outras que falou assim, ó, hoje eu fui no Eixão do Lazer de boa. Tava em casa e falei, vou no Eixão de Lazer. Peguei 4 ônibus, Max. Mas imagina se ela fosse gastar o valor de pagar 4 ônibus. O dinheiro que ela economizou pagando 4 ônibus, ela tomou água de coco. Ela pôde se permitir a outras coisas que talvez ela não conseguiria ter se ela tivesse pagando ali uma tarifa. Então isso tudo é para mostrar para as pessoas e que vão vivenciar o tarifa zero. Agora, nós estamos estudando. Toda segunda-feira eu peço os dados de como foi o domingo. Quantas pessoas embarcaram, se está aumentando, para onde essas pessoas estão indo, o que elas estão mais reivindicando. E agora a gente está pedindo para o governo do Distrito Federal, porque isso é um problema na política. Às vezes as pessoas lançam uma proposta, vai de graça. Só que política pública ela tem que ter monitoramento. Você tem que ter acompanhamento, monitoramento e resultado. Então eu quero saber agora se eles vão fazer o estudo do impacto econômico. É saber, aumentou as vendas no comércio, domingo, como é que estão? E aí você precisa de quê? Gente na rua perguntando, né? Pegando no metrô quem desce do metrô, pegando no BRT quem desce do BRT, falando assim, o que você fez hoje? Você consumiu? Você comprou o quê? Você comprou livro? Quanto em média você gastou hoje? Você tem que ter um apanhado para a gente perceber o quanto isso pode estar gerando de economia no território circular, né? E como o ICMS é um imposto municipal, esse dinheiro volta por encargos para a própria fonte do GDF. Então, quando você elimina uma tarifa, a tarifa só muda de lugar. Ela não está mais comigo na tarifa, mas ela está socializada no conjunto da população a partir dos impostos, né? Então, acho que esse é o debate. A gente luta pelo tarifa zero irrestrito para todos os dias da semana. Nossos estudos apontam que é possível. Essa já é uma pergunta. É possível tarifa zero no DF? É possível. O debate é só financeiro. Sabe? O debate no mundo, no Brasil, sobre tarifa zero é a disputa orçamentária. Porque custa mesmo. Custa. Quando a gente apresentou a proposta, era até uma coisa interessante, eu tenho falado isso nos outros fóruns, eu falo em todos eles. Quando nós apresentamos uma proposta, o governo foi à imprensa dizendo que era impossível. E a gente dizia, o nosso dado aponta que é possível. Mas é possível fazer por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Nós apresentamos o caminho para fazer. Por exemplo, tem que criar o fundo do transporte. Você precisa ter lastro financeiro para bancar o sistema. Coisa que o DF não tem. O recurso sai de... Toda hora chega um crédito lá na Câmara para voltar para pagar as empresas. Só que quando chega um crédito, é a faca no pescoço. Mas você não tem. Para onde vai? É para quê? Qual é o custo? É para pagar profissional? Para pagar diesel? Para pagar ônibus? Para pagar o quê? Não. É o equilíbrio do sistema. Mas isso não responde as perguntas. O povo quer saber o que está pagando. Sim. Para onde vai a destinação Para onde vai? específica? Por isso ter o fundo é importante. Então, o governo dizia na imprensa, nós fizemos até um debate, foi muito interessante, 15 dias antes deles botar o VAD de graça, nós fizemos um debate, tá gravado para todo mundo ver, a gente falando que era possível, mostrando os dados, e o governo dizendo que era impossível. 15 dias depois ele tomou a decisão. Aí o mesmo canal que fez o debate chamou a gente, falou assim, ué, você falou que era impossível, ela falou, não era para estragar a surpresa. Não era, é porque eles viram a possibilidade. Eles olharam assim, tá certo, o número bate. Você tem uma demanda reprimida e o custo está pago. O custo está absorvido no sistema. Então, o ônibus rodando com 10 pessoas ou com 100 pessoas é o mesmo custo, cara. Eu pago, entendeu? É por isso que eu defendo, aí a única coisa que a gente diverge muito do governo é a modelagem do contrato. Eles pagam por acesso, a gente tem que calcular por quilômetro. Eles entregam muita rota e linha para as empresas privadas, a gente quer fortalecer as empresas públicas. Vou dar o exemplo do metrô, não chega no Gama. Mas o metrô tem como conta, hoje de energia, 4 milhões por mês. É a conta do metrô, certo? Essa conta custa para levar uma pessoa ou para levar 360 mil pessoas. O custo do metrô é o mesmo. Independente da quantidade variável de pessoas. Então ele tinha que ser o primeiro a amar o tarifa zero. Né? E aí você faz um pacto. Ninguém tem linha concorrente ao metrô. Então eu moro no PSU, tem ônibus que vai para a rodoviária. Fala, não, amigão, você quer ir para a rodoviária? Você pega uma alimentadora, para na estação do metrô e vai para a rodoviária. Então a gente precisa mudar tudo isso. Então é possível sim, mas não de uma vez. Então acho que nisso o governo está certo, que você precisa fazer um dia, você vai entender qual é a demanda reprimida e como ela se locomove, como ela potencializa e gira. A partir daí você aprende com o usuário, como ele faz de origem e destino. E a partir daí você organiza as linhas
e vai ampliando aos poucos para que na semana seja na semana toda. E quando for na semana toda, o nosso estudo aponta para um aumento de 160% de demanda. Porque aí porque o domingo as pessoas estão em casa, aí tem gente que quer ficar de folga mesmo. Mas na terça-feira eu quero ir no cartório. Ou, rapaz, eu não estou fazendo nada, vou ir no mercado, só ver os preços. Pega um ônibus. É assim, entendeu? Então aí você injeta dentro do sistema muita gente. Então, se você faz isso hoje, você gera um estresse. O sistema não aguenta. Então é superlotação, não dá certo. Todas as cidades que a gente acompanhou o Tarifa Zero fizeram um pouco isso, né? A gente vai seguir colaborando com... Nós não temos essa coisa de guardar a informação para nós. O que a gente lamenta é que não foi um outro governo que fez isso. Se foi isso que fez, ok, vamos acompanhar, vamos monitorar e vamos continuar apresentando proposta. Então é possível, viu, gente? Mas qual a importância que você vê dos movimentos sociais populares nessa luta pelo transporte público e como que é o diálogo de vocês com esses movimentos? Primeiro dizer que só existe por causa do movimento social. Nós só temos passe livre por causa do movimento social e popular. Estudantil, movimento passe livre, os movimentos que estavam organizando as lutas, reivindicando transporte no Itapuã, reivindicando transporte em Ceilândia, reivindicando transporte em Santa Maria. Esses movimentos é que geraram a pressão para que as coisas acontecessem. Então, o Tarifa Zero no DF, ele é um fruto dessa agenda de lutas, né? Então, tanto que todo o nosso trabalho, os seminários, os debates, as rodadas, as minutas, a gente não apresenta sem antes fazer uma reunião técnica com os movimentos. Obviamente que a institucionalidade, ela tem limite, e ela tem que ter limite mesmo. A gente não é revolução, não. Lá não é para fazer revolução, porque não é esse lugar fazer revolução, é revolução na rua. Por exemplo, a gente defende Tarifa Zero com controle popular. Tem que ter os conselhos regionais de transporte, tem que ter o conselho de transporte do Gama, porque quem mora no Gama e faz do conselho, ele vai dizer, olha, essa linha não funciona, esse horário mudou, criou um novo bairro. Não tem. Então, as pessoas estão sofrendo aqui numa linha, e como é que isso chega no Estado? Ou alguém faz pressão, e aí dificilmente consegue, porque o Estado faz questão de estar longe para não ouvir, ou se tem alguém na Câmara Legislativa ou em outro canto que consegue fazer a pressão e falar, olha, tem ali uma comunidade no Casagrande, tem uma comunidade da Ponte Alta, tem uma comunidade no Gama Leste que não está conseguindo chegar, porque tá falha uma linha aqui, o horário está chegando mais tarde, está parando em tal lugar. Então, assim, controle popular e participação social é fundamental. Então, esse movimento todo surge parte dessa agenda de lutas com os movimentos sociais. Olha aí, hein? A gente tem muitas perguntas aqui, de vários assuntos, transporte público é só uma delas. E ainda no transporte tem uma questão que 51% dos nossos alunos hoje, eles residem no entorno sul do Distrito Federal. Valparaíso, Novo Gama principalmente. E aí eles questionam muito a questão do transporte. Por exemplo, recentemente teve a possibilidade de aumento da tarifa do transporte no entorno, aí foi barrado, eles ficam nessa expectativa. A gente tem um exemplo de um ex-aluno agora que vai ingressar na UNB para fazer geografia e ele tem a dificuldade para chegar lá. A gente sabe da competência estadual, a competência do Distrito Federal. Mas para a galera entender, o Distrito Federal pode fazer alguma coisa para auxiliar esse entorno sul que abastece o Distrito Federal no quesito mobilidade? Tudo é questão de vontade política. Obviamente que do ponto de vista legal nós temos limites que eu posso ultrapassar, certo? Diferentemente por isso que a gente defende que o transporte é um direito social constitucional, exatamente porque mesmo tendo um limite, você não pode impedir que uma pessoa venha do Valparaíso aqui e acesse o hospital do Santa Maria do Gama, porque o SUS é porta aberta, dependendo da complexidade, né? No caso, unidade de saúde, você vai ser atendido mais próximo da sua casa, então tem que ser lá em Valparaíso. Mas se ele sofre um acidente ou incorrência e o hospital de referência com a complexidade melhor é aqui, ele vai dar entrada aqui. E no transporte, eles não pensam assim. Então, o que de fato a gente está defendendo é um consórcio entre o governo, isso já está avançando, né, que você tem o governo federal do DF e de Goiás para ajeitar a questão do entorno. Obviamente que é bem melhor você construir escolas próximo da onde as pessoas moram, porque o tempo de deslocamento, ele conta para a saúde das pessoas e para o ensino-aprendizagem. Porque eu vou ficar 1 hora para chegar na escola, eu perco 1 hora do meu tempo de qualidade de alguma coisa, com a minha família, de dormir mais meia hora, de fazer qualquer coisa. Então, a gente sempre vai lutar para que os estados e os municípios construam escola próximo da casa das pessoas, de qualidade.
Mas como a gente já tem a região do entorno como parte da nossa região metropolitana, apesar de não poder ser região metropolitana legalmente, mas a gente já reconhece como parte da região metropolitana, o que a gente precisa fazer é pacto federativo. Então, qual é a proposta? Você pega o BRT Sul, você estica até Lusiânia. E aí, Lusiânia, Ocidental, Valparaíso, Pedregal, eles alimentam o BRT. Então eu pago uma tarifa dentro da minha cidade e paro no BRT. O BRT vem direto para cá. Que é o que acontece hoje. A pessoa pega o carro, para no estacionamento aqui e embarca no BRT. Porque é mais barato ele vir de carro até aqui, daqui ele pegar um ônibus do que ele... né? Ou, se o sistema é ruim, ele fala, pô, eu tenho um carro. Mas quatro amigos vão para o mesmo lugar que eu. Ratei aqui, me dá 7 conto cada um, eu boto de gasolina e a gente chega no mesmo lugar. Essas pessoas não voltam mais para o sistema de ônibus, né? Então o que nós precisamos fazer é pensar estrategicamente a cidade integrada, né? Então é possível fazer, mas você precisa sentar com os prefeitos, com o governo do Goiás, com o governo do Distrito Federal e ver como cada um entra na sua fatia para que isso aconteça, porque de fato um só não consegue, tem que ser todo mundo junto fazendo isso acontecer. É integrado mesmo, né? Isso E a tarifa do entorno, ela é um problema. A maioria das empresas corre risco de entregar o contrato, porque não sustenta. Não são subsidiadas, grande parte, tirando Lusiana que montou internamente tarifa zero, porque como você tem uma ideia, do Valparaíso para Brasília já é interestadual. É semi-urbano, né? Porque você é curta a distância, mas é quase interestadual. Você tem ônibus em Ocidental que é um pouco melhorzinho para vir para cá, que você pode pagar mais caro para vir para cá. Mas você tem um executivo ali. Existe. É mais caro, mas existe. Formosa a mesma coisa. E como não tem subsídio, a matemática do transporte funciona sempre assim. O usuário paga a tarifa. Ela sobe, ela fica cara. Ele migra para o transporte individual porque para ele prefere se endividar e comprar um carro, uma moto, do que ficar amassado, perdendo tempo dentro do transporte público. E hoje o Brasil tem perca de usuário no transporte, o sistema fica deficiente, então ele tem que aumentar a tarifa de novo. Aumentou a tarifa de novo, ele perde. Então é um ciclo que vai chegar uma hora que a empresa não se sustenta e devolve o contrato. Max, se a gente fosse falar de transporte aqui, eram 3 horas de podcast, tem né? Coisa. Então a gente avança um pouco na pauta, a gente vai falar um pouco de futuro. Legal. O que você pensa para o seu futuro, o futuro da educação, o futuro do Distrito Federal. A gente começa com uma aqui que também foi enviada pela galera. O que você enxerga como prioridade para garantir a maior inclusão e acesso à educação na periferia? Quando eu falo periferia, entenda por gentileza não só o 102, mas o acesso à universidade pública para quem é da periferia. Eu tenho um pensamento que é assim. Nem todo mundo quer estar na universidade. Tem gente que quer fazer um curso técnico. Uhum. Tem gente que quer abrir um estúdio de música. Então, o que eu penso é que nós temos que ter uma estrutura capaz de dar essa condição para o jovem ter as suas oportunidades de tentativa e erro. Aquele que quer universidade, está aqui o curso pré-vestibular. Aquele que quer um curso técnico, está aqui o curso técnico. Aquele que quer se descobrir e abrir um estúdio, aqui os caminhos que você pode modelar o seu negócio para abrir o estúdio. Então a gente precisa dar esse leque de oportunidade. Então eu penso a educação dessa forma, e quando eu estava no movimento social, nós fizemos isso como teste, né? Como prova de que era possível. Nós tínhamos pré-vestibular, nós tínhamos curso de inglês, nós tínhamos curso de audiovisual, nós tínhamos curso de produção cultural, nós tínhamos curso de teatro. Você tinha uma gama de oportunidades que o jovem iria circulando até se achar. O que ele identificava ali... Não, tinha gente que entrava no audiovisual e saía DJ. Mas ele criou audiovisual, mas ele saiu DJ. Tem gente que entrou na dança e saiu na fotografia. Você encontra aí... O Luan, por exemplo, fez fotografia com a gente. Legal, o Vini legal. fez cinema com a gente. Então, você encontra... Contratar o Vinícius aí, bota aí na... O Vinícius, inclusive, fez vários curtas, clipes aí, foi bem legal. Então, eu penso que o futuro da educação é uma política educacional. E nós não temos no DF uma política educacional que emancipe, de fato, as pessoas, né? Nós temos escolas comprometidas com esse processo. Então, por exemplo, você tem aqui o Tom, que é diretor, que tem uma gestão, que tem um corpo docente, que tem compromisso com a escola. Ela funciona de um jeito. Mas, se dependesse só da secretaria, se dependesse... Não tinha esse podcast, por exemplo. Foi um pedido de vocês com a administração. Não foi uma coisa que nem você falou, podia ser para toda escola. A secretaria não pensa assim. Fala, não, vamos botar toda a escola, vai ter uma sala de podcast para os professores gerar conteúdo, para os meninos aprender, para ter robótica, para ter
laboratório de química funcionando, laboratório de física pulsando, para ter quadra coberta. Então, assim, você precisa investir na educação para ter massa, assim, sabe? Você precisa investir massivamente. A gente gasta ainda muito pouco, cara, no orçamento para a educação. Essa é a realidade. O déficit quer cumprir a meta 17. A gente remunera mal nossos professores, sabe? A gente tem várias deficiências. Essa escola aqui, isso é dos anos 70, é isso? 70. 74. 74 para 2025, gente, pelo amor de Deus. São mais de 50 anos esse negócio. Certo? E aí como é que você atende essa estrutura para o século XXI? Para as demandas que é emergente? Tem escola que a gente quer botar ar-condicionado e a rede não aguenta. Ah, nossa. Aqui é uma. A gente está aí nesse... É primário o debate, entende? Então assim, nós só vamos ter evolução de qualidade na educação quando a gente tiver de fato qualidade no ensino e aprendizagem. Professores e equipe bem remunerada, corpo técnico e operacional completo e estrutura apta para o ensino e aprendizagem. Sabe? É uma rede, é uma tríade. O que os nossos professores fazem hoje é milagre, cara. Você ter um CM2 com nota no IDEB e no Enem é milagre. Porque se você olha as condições que a escola tem em relação às condições que poderia ter, é desproporcional. Quanto é que a renda per capita hoje de PEDAF? Acho que no médio não sei, mas tem escola de ensino infantil, fundamental, que acho que é R$10 por ano por aluno. E a nossa é 14 reais por aluno por ano. Cara, na boa, não dá. Não vai ser sério, no debate vai enquanto a gente sério. tiver 14 por Não ano. vai. E a gente tem que parar de achar que essa vida é uma corrida, cara, de quem vai chegar primeiro. Só que como é que eu chego primeiro? Um tá descalço, um tá de chinelo, outro tá com tênis bom, outro tá com tênis ruim, outros nem tênis tem, outros nem estão preparados para correr, mas se tu não correr, tu não chega. Não é assim. O que nós temos que fazer é com que todo mundo possa ter a oportunidade e tratar, não com igualdade, que esse é outro debate que eu tenho. Eu não quero tratar com igualdade. Tem que tratar com equidade. Eu preciso tratar diferente os diferentes. Para que eles possam ter condições de, aí sim, ficarem iguais, para depois eu cobrar que ele tem condição de disputar o mesmo. Né? Então, assim, quando você fala, mas e a qualidade da educação? É isso. Então, existe uma escola, de fato, com a mesma estrutura em todas as cidades? Não. Você tem escola que tem você tem escola que tem um formato, você tem escola que está melhor, você tem escola que está menor, você tem escola que nova, você tem escola que é 50 anos de estrutura, que não, sabe, vive de reparo. E essa é a realidade, né, da nossa educação. Então a gente precisa garantir também, e tudo para mim é disputa orçamentária. Não tem outro debate. Max, eu estou encostando? Cuidado para não bater isso. Para não fazer desculpa, gente. A gente aqui tem uma equipe muito boa que já inclusive auxilia aqui o Max. Obrigado. Imaginar porque eu tô andando aqui, vou andando aqui um pouco. Ia ser algo inédito aí no podcast até então. Mas em toda essa discussão que você fala, eu fiquei pensando assim, como que a população pode se envolver nessas discussões sobre o transporte, sobre a melhoria da educação? O que você pensa sobre essa questão? Eu vou falar do que eu faço. A gente precisa radicalizar na democracia. Porque se as pessoas acharem que eleger um deputado ele vai dar conta sozinho das demandas e tudo que ele fala é a verdade absoluta, nós estamos transferindo responsabilidades. E aí vira a política que está hoje. As pessoas se perpetuam no poder achando, se não estiver lá, você está ferrado. Sendo que é o contrário. O que tem que dar sustentação a nossos mandatos, nossas figuras, aos governos, são consultas permanentes populares de construção coletiva. Agora, é bem verdade que isso não é fácil. Então vamos discutir transporte. As pessoas discutem transporte indo para o trabalho. Se eu fizer, vou fazer uma reunião, que nem agora, está tendo o PDTU, vamos fazer uma reunião para discutir o transporte. Começa às 7 horas. Amigão, 7 horas eu estou chegando no trabalho. Cansado. Eu não estou afim de debater com você. Entendeu? Então nós temos que criar outros métodos de inclusão. Por isso que eu acho que tem que ter os conselhos populares, você tem que ter chamar a comunidade para zelar desse espaço da escola. Né? Eu tenho uma visão pessoal muito precisa sobre muro, apesar do 2 ter esse muro gigante aqui, né? Quem é da equipe sabe. Se eu fosse governador, eu falava, passe o trator nos muros tudo, derruba esses muros tudo e vamos rediscutir
forma de como agrega. Aí muita gente fala, pô, mas se derrubar o muro, a galera vai depredar as escolas, vai furtar, porque tem esse conceito. Cara, eu ocupei uma praça. Eu tinha um galpão que só tinha um cadeado numa porta. Eu fiquei 20 anos lá, nunca entrar naquele galpão. Por quê? Porque eu chamei a comunidade para pintar, porque eles passavam e via a coisa acontecendo, porque o filho dele era atendido. Então é um processo educacional com a comunidade. Zela. Só que, obviamente, só que assim, se eu faço uma derrubada agora e não converso com ninguém, eu gero problema para a escola. Então, isso precisa ser pactuado, você precisa abrir a escola. Tem um monte de quadro aqui que podia as pessoas estar usando. Né? Só coitado do Tomás, vai ter que ter alguém ficar toda hora abrindo e fechando porta, abrindo e fechando. Não dá. Então, eu acredito, tanto no debate do transporte como no debate da educação, é um processo de construção permanente do que é essa escola. E de como essa escola também está atrelada à comunidade. Porque se você deixar só para a direção ou para o corpo docente como ela vai dialogar com a escola, eles não têm tempo, porque eles têm uma burocracia interna para vencer. O papel é como nós estudantes também estamos dialogando com a escola, como nós estamos envolvendo a participação da escola. Eu posso fazer um festival de música na escola, eu posso grafitar um muro da escola, eu posso fazer um podcast na escola, eu posso trazer a comunidade para cá para vivenciar essa escola, para a gente fazer um mutirão dentro da própria escola. Isso aí é engajamento popular. Então, alguns têm condição de fazer, outros não têm condição de fazer. Então isso precisa criar método. E para criar método, você precisa formular isso com construção coletiva e leva um tempo. Né? Você tem exemplos desses comitês? Ou eu tenho um exemplo que a gente... que eles funcionariam? Vou dar um exemplo do que a gente conheceu antes de eu montar esse projeto em Ceilândia, que a gente ocupou um prédio, a gente conheceu uma experiência em São Paulo chamada Escola Aprendiz, no bairro Aprendiz de São Paulo. Eles transformaram o bairro em escola. Certo? O bairro e escola. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a escola, aqui está a escola, e fizeram um mapa georreferencial de todo o mapa de oportunidade em volta da escola. Aí então descobriram, aqui tem um ponto de cultura, aqui tem um projeto social, aqui tem uma Vila Olímpica, aqui tem uma quadra, aqui tem um grafiteiro, aqui tem o primeiro morador. Certo? Ó, aqui tem o cara que construiu o primeiro prédio, não sei do que. Você faz um mapa da cidade. Então o bairro todo se conecta com a escola. Então é processo pedagógico educacional, toda a turma, todos aqueles que estão matriculados naquela série, e eles vão ranqueando por série, conversar com o primeiro morador. É uma roda de conversa griot. Sentado no bairro, o morador dizendo, eu vim pra cá no 1900 não sei quanto, isso aqui era mata, a gente veio pra cá, fez aquilo. Então a pessoa primeiro, olha, eu entendo qual é o meu bairro, como ele surgiu, para eu discutir o mundo. Vamos discutir a Europa. Vamos, mas como é que foi o Gama? Eu parto do meu lugar. Do meu lugar. Eu conheço o meu lugar e como ele surgiu. Então, existe essa experiência. Aí você ranqueia. Bem, essa escola funciona pela manhã. Então, para onde esse jovem vai à tarde? Eu não consigo absorver ele à tarde. Mas lembra do ponto de cultura? Eu crio parceria para que esse jovem vá para o ponto de cultura. Eu faço Então, você cria o bairro escola. Então, a escola faz parte do contexto local. Hoje em dia, então essa é a experiência que a gente faz concreta de participação. E aí... você pode criar a partir disso o conselho. Sabe quem criou isso? Gilberto Dimenstein. Gilberto Dimenstein foi o cara que escreveu O Cidadão de Papel, que inclusive ficou muitos anos no PAS e no Enem, e é o cara que criou o Catraca Livre. Eu tive a oportunidade de conhecer o Gilberto Dimenstein e de conversar com ele em São Paulo antes de ele falecer por câncer. Depois ele faleceu por câncer. Quando eu fiz pedagogia e depois conheci a linha de estudo na USP em São Paulo de pedagogia social, que é educação em espaço não formal, e o bairro escola, isso deu um boom na minha cabeça. Quer dizer, nós temos condição de transformar localmente os territórios a partir do que existe no território de potência. E trazer para o espaço da formalidade essas potencialidades. Né? O que vocês estão fazendo aqui é mais ou menos isso. Isso aqui não está na grade curricular, tá? Não está. É a informalidade dentro do processo formal. Que é a comunidade escolar junto, que aí você pode aqui, por exemplo, vamos trazer o primeiro morador do Gama aqui, fazer um bate-papo, como é que foi o Gama? Aí o cara vai contar a história dele, e todo mundo vai saber como é que é o primeiro morador. Vamos discutir a primeira grande batalha do Gama, não sei, mas estou dizendo assim, teve uma luta de resistência para um território. Vamos trazer aqui o cara que está cuidando do time, porque tem uma coisa aqui do time, essa era a piada, né? Não, a piada era assim, é porque está tendo uma pesquisa, o governo vai fazer uma pesquisa dizendo assim, como está a felicidade do brasiliense. E o Gama, gente, é o único lugar que não é brasiliense, entendeu? Você é brasiliense que mora em Brasília, mas o Gama, ninguém é brasiliense.
né, para uma questão do futebol. E aí, pô, choveu na minha rede, falou assim, o Brasiliense eu não sei como é que tá, mas o Gama tá Gamense, maravilhoso. O Gamense tá, ó, 3-0, já fiz essas piadas, né? Então, assim, isso tem experiências práticas. E tem experiências práticas na América Latina. A gente bebe pouco na fonte da América Latina. Você pega a experiência do bairro 13 na Colômbia. Você pega a experiência do que Chaves fez na Venezuela, que são as comunas. As comunas na Venezuela nada mais é que assim, ó, vamos lá, pá, Gama Leste ou Gama Sul é uma comuna, certo? Lá tem um posto de saúde, tem um CRAS, tem uma escola. Você cria o conselho de cidadãos que vão gestar e pensar aqueles equipamentos e aquela política pública. Então vamos lá, essa UBS aqui, como é que é? Olha, esse bairro aqui é um bairro de operário. A galera sai às 6 da manhã e volta às 7 da noite. A UBS não pode funcionar de 7 da manhã às 5 da tarde. Como é que ela vai funcionar se o trabalhador não está? Então, ó, não, a UBS vai ficar fechada de 5, de 7 da manhã, porque a maioria precisa dele à noite, que é quando ele está em casa para fazer os acompanhamentos, a consulta, a agenda. Você muda a matriz, você muda a perspectiva. As comunas debatem, por exemplo, como é que vai ser o processo de avaliação da escola. A comuna debate, por exemplo, se o aluno evadiu. O aluno evadiu, é responsabilidade coletiva do aluno. Aqui não, cara, os alunos saem da escola por algum motivo, ninguém vai atrás. Tá nem aí, a moleque saiu da escola, saiu mesmo, não quer nada com nada, tá de boa. Lá, a gente precisa criar isso. Agora, isso se cria com construção popular de uma agenda política faltada nos territórios. Gama tem uma relação, Ceilândia tem outra. Planaltina é completamente diferente do Gama. Planaltina é um bairro tradicional. Planaltina tem é que nem Brasilândia, tem um lugar tradicional, de famílias tradicionais que estão há centenárias, com a galera que começou a criar um bairro novo. A misturada é... Ceilândia tem um processo histórico de transferência de moradores para um lugar. Então, existem várias realidades. Então, eu acredito nisso. Eu acredito nessa convergência local, popular, de construção. É possível. Pessoal, vocês viram que o papo aqui está rendendo bastante. Nós vamos aqui para o nosso último quadro, que a gente denominou de Descontrair. Nós vamos entender agora como é a vida do parlamentar, como é a vida do Max. A gente já descobriu que ele está em um tempo aí já diretão no rala. E já começando para descontrair, Max, vamos mandar o seguinte. Eita. É difícil, tá? Já vou adiantar que Bora. A galera não escolhe nunca uma. Mas se tivesse que resumir o seu mandato até agora em uma música, qual seria? E uma música? Uma música, diretão aí. Consegue pensar em um álbum? Não, O Enio é mais gente boa, ele é um pouco mais carinhoso. Álbum é bom. Não, acho assim, tá me vindo uma música, eu acho que o meu mandato não representa essa música. Mas essa música acho que simboliza um pouco do que a gente tem vivido, que é a Fórmula Mágica da Paz do Racionais. Massa. Que ele começa já dizendo que isso aqui é um campo minado, e várias vezes eu pensei em me jogar daqui. Mas aqui é o único lugar que eu tenho. A minha área que é tudo ficar, que eu tenho. a minha vida é aqui, eu não consigo sair, é muito fácil de desistir, mas eu não vou. Ele foi educado, né? tá? Porque essa porra é um campo minado. É isso que ele fala, na verdade. Então, na minha mente, eu acho que eu veio muito ela, né? A Fórmula Mágica da Paz. Massa demais. E qual um momento inusitado ou muito engraçado que você viveu como deputado nesse tempo de... E se tiver vídeo melhor ainda, que a gente vai procurar. A gente vai caçar. Vídeo? Vai aparecer aqui, gente. Ó, Luan, não sei, tem muita coisa inusitada que a gente fez, assim. A gente vai mostrar agora. Não, brincadeira. Não, me vem muitas histórias, mas o que eu mais gosto é quando eu encontro as senhoras, uma população que não votou em mim, mas que me passou a me conhecer. Aí chama o moço do chapéu. Moço do chapéu. O moço do chapéu. Aí fala assim, mas por que tu usa boné mesmo? Tu tem um buraco na cabeça? O que é? Essas Caiu coisas o são... Tem essa cabelo? pergunta mesmo. Caiu o né? cabelo. Rola. Você é calvo. Por que você usa o chapéu, meu filho? Porque é a galera sem freio, né? Pô, já vivi o que tinha que viver, também pra você não, irmão. Eu pergunto. Vamos pra cima. Mas já aconteceu várias coisas inusitadas. Eu tô tentando lembrar aqui. Eu posso contar uma coisa que ninguém viu, que eu tava só. Eu fui deixar o Caio, que é outra pessoa que mora que é do Coisa, mora em Ceilândia, mora ali perto de mim. E a polícia me parou. E quando me viu, falou, doutor, desculpa.
Foi a primeira vez que eu falei, cara, mudou. Caraca. Mudou. Não chegou arrepiando na Ceilândia? Hã? Não chegaram arrepiando na Ceilândia? Não, mandou cara. parar o carro, eles não sabiam quem estava dentro, mas eu segui as ordens. Quando eu desci, ele falou, pô, doutor, foi mal, não sei o que, papapá. Eu falei, não, faz seu trabalho certinho. Se tivesse me xingado, eu ia subir a régua Aí também. era outro rolê. Mas não fez certinho. Então, assim, isso foi uma coisa inusitada, né? Que é, enfim, de ter acontecido. É porque o carro é escuro, o vidro é todo escuro, preto, a porra toda aí. Aí quando a galera fala, que é esse maluco? Tá dirigindo todo escuro, ninguém vê dentro aqui. Para o carro. Aí quando desce, foi mal, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo certo, eu tô indo pra casa. Já né? percebeu mudar. Já teve Mas- uma mudança aí, então, de... Mas você consegue pegar ônibus, andar na rua de boa ou tem muito assédio? A galera Cara, te reconhece? talvez esse seja um vídeo. Isso aqui foi na férias, assim. Que eu ando, eu pego o metrô, quem reconhece aí vem. Assim, o Luan sabe, o Luan anda muito mais comigo. Por exemplo, todo sábado, quando eu tô ensinando, eu gosto de comer na feira. Aí é loucura, tipo, tem de tudo. Junta a galera. Aí junta toda. bebo, junta tudo, e senta. E eu tô lá só comendo minha carninha de sol com galinha. E o hospital tá uma merda, eu falei, tá mesmo. Bosta. Não sei o que a gente faz mais. Mas assim, hoje é isso, né? Hoje você é uma figura pública, você tá exposto à comunidade, passa por tudo. Eu vou dar, aqui são 2 exemplos que eu contei. Por exemplo, eu tenho um hobby que é vinil. Aí um dia eu fui numa loja de vinil lá na Ceilândia. Cara, simplesmente o maluco pegou a câmera da casa dele, filmou eu e me mandou. Não, o engraçado é que Mas a você tá pessoa te passando. filma. Não, e te tá aqui, manda. ó. Eu lá, ó, entrando no Opala lá, ó. Aí ele não, falou assim- eu sabia que eu tava Aí ele falou assim, aí deputado, tô ligado onde é que você tá. Eu falei, pô, mano, Você não fica com medo, não? Cara. Não, aí você vê na mente assim, pô, como é que esse cara olhou que era eu e fez o recorte, o É o vídeo e Opala, tal. mano, o Opala é brabo. É, ele estourado, tem essas beleza? coisas. Então assim, isso acontece, né? Te Então, mandaram eu um vídeo acharia da câmera de assustador. segurança. Eu Sem ia ficar segurança, bolado cara. também, Não, velho. na hora eu Pô, falei, porra, mano. Não, mandou ainda no Instagram. Só fui comprar meu vinil, velho. Eu tava lá de boa, descontraído. Porque quando eu tô no Opala, eu digo que eu tô de boa, de folga, assim. Que é tipo, cara, na boa, vou dar uma... eu entro ali dentro, me remonto Já a é. 1970 e vou Isso aí. embora. No túnel Né? do tempo. Aí, ó, então já mandou aqui pra você, ó. Já que você, quando você vai dar uma desconectada no Opala, então hoje ele comentou com a gente aqui de forma preliminar como é o dia típico do deputado Max Maciel fora da política e no dia de política. Dia de política, vocês vão cansar de Cara, escutar assim, aí. ó, depois de eleito, hoje a gente funciona assim. Segunda-feira segunda-feira de manhã eu tomo café com meus pais. É o dia que eu tenho liberado para tomar café com meus pais. Então eu começo à tarde. Então a partir de 1 até onde tiver gente, eu fico atendendo no gabinete. Quando é terça, quarta e quinta, é tudo que tem a ver com coisa legislativa. Então, terça-feira eu atendo de manhã, quem tem que atender, prioriza a comissão, prioriza plenário. Como às vezes o plenário terça-feira pode ir mais tarde, que nem ontem, foi 8 horas, ou pode acabar cedo, 6 horas, então se acabou eu vou para casa um pouco mais cedo, né? Porque já tentamos marcar terça-feira coisa, daqui a um pouco você está preso no plenário, a agenda está lá, você não consegue cumprir a agenda, é um fiasco. Quarta-feira sempre tem comissão e atendimento, e quinta-feira eu priorizo a institucionalidade. Aí eu vou sentar com as secretarias, vou sentar com as regionais. Sexta e sábado eu estou numa cidade. Aí eu rodo a cidade, que é isso que... Aí o corpo a corpo. Aí Comunidade. que quando o Vini falou, tem um podcast no Gama, eu já falei, mano, e o que tem depois? Já tô preocupado aqui. Né? Como eu tô virado, eu falei, porra, eu não vou conseguir aguentar esse pico até 11 horas da noite, velho. De novo, né? De novo não, porque a gente chegou ontem de madrugada e cedo tava na rua. Então, assim, aí funciona assim. Aí domingo é o dia que eu fico só com a minha família. Aí é o dia feio. Dependendo, se não tiver outra agenda que é, tipo, 23 tem um... Tem o encontro da Maloca. Tem um encontro da Maloca. Aí eu falei, pô, no domingo, gente. Porque é o seguinte, tem que ter acordo com a família, né, cara? Você não vê a família quase nunca. Aí um dia você tem que estar com ela. Aí você tira o dia, tá com ela. Aí é uma repercussão gigantesca. Aí... Então, né? Porque é importante você dar essa dosagem, né? Você tem que dosar porque não é só trabalho não. Mas como a gente assume tudo, então é mais ou menos assim que funciona a rotina. A rotina. Max, a gente tá chegando no final aqui. E aí, por exemplo, se você pudesse dar uma aula agora no ensino médio, qual seria a matéria e se você teria um conteúdo? Não vale mobilidade urbana. Tipo, um tema que você acha que é fundamental disso. Agora vale importante. mobilidade urbana. Então.
Não, coisas que eu gostava de falar e o que eu falaria numa aula hoje, por exemplo, é a composição histórica do DF. Nossa. Aí teria conteúdo de como essa cidade ela foi criada para ser desigual e para não ter tensão social. Como ela é segregadora. E como ela abandonou sua história. As pessoas não conhecem a olaria em São Sebastião que saiu os tijolos para construir a capital. As pessoas não conhecem a Vila Planalto e onde aconteceu o massacre da Pacheco Fernandes, que dezenas de trabalhadores morreram porque reivindicaram que a comida estava ruim. As pessoas não conhecem, por exemplo, o areal de onde saiu a areia. As pessoas não conhecem onde era a Vila API, Morro do Urubu, que os trabalhadores se encontravam. Né? A gente circula pouco por Planaltina, que tem um processo histórico de resistência, porque a pedra fundamental é lá. É lá em E Planaltina. ninguém conta por que não foi lá. Porque os moradores, os trabalhadores que moravam naquela região que era a Formosa, né? E tem um bairro em Planaltina chamado Mestre d'Armas, que é o mestre da arma, é um armeiro, era um cara que fazia arma mesmo. Né? Ele era o mestre d'armas. Então eles negaram. As pessoas precisam saber que se Brasília fosse construída onde está a pedra fundamental hoje, não tinha São Sebastião, porque o lago ia se emendar com o rio São Bartolomeu. O Pipiripau e o São Bartolomeu ia se juntar e ia virar um grande lago pro lado de lá. Né? Então essas histórias que eu contaria, né, para mostrar que Brasília, apesar de ter sido a capital do país, ela tem e foi uma cidade projetada para a sua desigualdade. Então as periferias estão longe, o Gama está aqui, não porque a galera chegou, vou ocupar o Gama, porque botaram a gente aqui. Intencional. Botaram para você ficar 30 km de distância do lugar que concentrava o trabalho, emprego e os equipamentos, cara. E isso não é para gerar uma briga, isso é para entender como nós estamos situados na geopolítica do Distrito Federal e como isso dificulta uma série de coisas, né? Inclusive o acesso. Por que você não tem cinema? Certo? Acesso à cultura, É, de forma é. geral também. É isso, então assim, essa é uma aula que eu tive, faria. há 1000 anos atrás, eu tive uma matéria na escola fundamental chamada HCL. Era História e Cultura Local. Minha professora de História dava aula de Distrito É Federal. legal, é Pô, era muito importante, é bom. Ela foi inclusive uma das referências para ter virado professor. Sim, Max, você gosta de redes sociais? gosto, Acompanha? acompanho. Lê os comentários? Bons e ruins? Leu Como é que tudo. você lida? Não, assim, como a gente é figura pública, nós temos que estar preparado para tudo. O que nós temos que entender é que assim, tem comentários que você não precisa. Eu não respondo os comentários, que são ataques que você. Se for mentira, você tira a print aí, você manda para o advogado, vai aí com essa pessoa aí, né? Mas as pessoas têm essa liberdade, porque eu já tive do lado de lá. Né? Por exemplo, eu tô em Ceilândia, eu ando em Ceilândia, eu tomo café na padaria até hoje, a mesma padaria, tá? Eu sou a figura política próxima da institucionalidade que é a pessoa mais próxima dela. Então ela vai cobrar o hospital mesmo, vai cobrar o lixo na rua, vai cobrar o buraco, que não é papel nosso. Mas vai cobrar. Cobra até coisa aqui. Né? Mas eu não posso falar assim, você tá falando com a pessoa errada. Eu vou escutar e vou dizer, não, vamos encaminhando, vamos cobrar, mas é difícil. Porque as pessoas precisam entender. Né? Então eu recebo, tem ataque eu tenho de monte. Gente pedindo coisa. Muito. As pessoas pedem mais emprego, cara. Emprego, cara. As pessoas mandam muita mensagem falando, deputado, arruma um emprego, porque culturalmente tem essa coisa do deputado sair arrumando os empregos e tal, né? Então a gente não trabalha assim, eu não tenho isso. Então o que a gente faz? A gente tem um canal, que é Max News, que quando eu descubro, tem assim, a agência de emprego lançou as oportunidades, eu jogo tudo lá e falo, gente, vão lá, corre atrás, porque às vezes a pessoa não tem essas informações, né? Então eu tenho muito pedido de emprego. E a rede é sempre a perspectiva intelectual. É sempre o debate assim, eu sou contra você. Por exemplo, quando a gente fazia debate sobre a questão da cannabis, aí toma porrada. Quando a gente faz um debate sobre violência policial, aí, você é protetor de bandido. Ou quando sai uma coisa que como a gente é da classe política, todo político é filho da mãe, bandido, não sei o que. Então, é do jogo. Não tem como a gente se atacar. Então, o que a gente faz é deixar para a equipe aí passar. A equipe, então, que se vira nesse rolê. Eu só tiro um filtro. Né? Eu tiro um filtro ali, por exemplo, tem muita gente falando assim, tá faltando você fazer isso, tá faltando em tal lugar. Eu falo, galera, vamos lá em tal lugar, vamos ver de qual vamos dizer pra pessoa que a gente não consegue resolver aquilo, que aquilo não compete a nós. Porque às vezes a não resposta é pior do que uma resposta. Então é melhor você dizer que não é contigo e que você não dá conta do que você ficar ali no. Então fala logo. Mas os ataques você lê com frequência porque, tipo, uma coisa que eu vejo muito das pessoas que são públicas falarem é que
Tipo, eu leio 1000 elogios, mas leio uma crítica e aquilo fica remoendo. Olha, algumas batem quando afeta algo que você não é, tipo, que ataca a tua moral. Né, poxa, ou ataca a sua família. Aí você fala, pô, minha família não, cara. Não tem nada a ver com essa história. Aí você fica meio chateado. Eu era mais nervoso antes. Tipo, se você encontrar o cara na rua, eu falo, irmão, tá maluco, pô? E aí? Só que a gente não pode fazer mais isso, né? Então, assim, o que eu aprendi também é que, assim, às vezes as pessoas só querem ter esse tipo de atenção. Então, quando a pessoa parte para uma grosseria, aí silencia ele, deixa ele silenciado lá, continua vendo minhas redes para ele passar raiva, mas eu não vou passar raiva com ele, né? Agora, eu tenho uma base filosófica que é o estoicismo. Então, assim, o que a gente tem como estoicismo, como base fundamental, não é o que a gente recebe, é como eu lido com o que eu recebi. Então, se eu lido sempre dessa forma de vai me atacar, isso vai me adoecer. Então eu preciso dizer o seguinte, eu consigo resolver? Então eu vou lá e resolvo. Eu não consigo resolver? Tá massa, mano, vai lá, é contigo aí, deixa a tua impressão. Não posso mudar a impressão das pessoas sobre mim, entendeu? Justo. Eu não posso ficar lá dizendo, eu sou nessa. Eu não vou dizer, mano, se você acha que eu não sou, o direito seu, bacana. Mas se continuar falando, eu vou ser obrigado a pedir para que você venha aqui dizer pra gente, crime então, contra a honra aí, aonde eu não sou. Já vai e aí, cara, é ruim. Porque é um desgaste que eu não quero ter. Mas é do jogo. Então, assim, eu leio, às vezes eu fico assim, olha as ideias do maluco, cara. Mas eu falo, não, deixa ele falando aí. Às vezes eu vou ler os comentários de alguma publicação, já fico bolado, imagina se fosse direcionado. Aí, às vezes, aí não, o apoiador entra na treta, aí você fala, não, deixa aí. Então o apoiador resolve lá, né? Ó, já resolvemos lá, viu, Max? Depois você pode procurar. Bota fé. Mas é normal, cara. Assim, eu falo pra equipe, assim, o que nós temos que estar no radar é isso. É aquilo que de fato está no nosso alcance e que a crítica faz sentido. Agora, se for ataque, só você é um filho da mãe, ok, bicho, ataque. O mais recente foi da Leonte Oruan, bateram na gente, fizeram até corte de vídeo mal feito, né? Porque os caras não são sérios. Quando é sério, fizeram o corte, a montagem, você está defendendo apologia ao crime, não sei o que. Eu vou ficar entrando em um monte de blog para ficar eu me desgastando. Eu falei, mano, se você acha que é isso, tá firmeza, vá lá. Agora, se um dia você tiver paciência, a gente senta aqui na mesa e não troca uma ideia. Mas não vou ficar batendo boca com você em rede social. Né? Acho que nem vale, né? A Brasília tem coisa mais importante para se preocupar. Demandas mais importantes. Max, a gente vai chegar aqui no final. Eu queria agradecer a toda a galera que está assistindo, a galera que está no presencial, a galera que está compondo esse trabalho. Mais uma vez, agradecer pela tua participação. Saiba que você é parte desse projeto Horário Vago, da comunidade de 102, da comunidade gamense. E aí a gente pede para você deixar, como de costume, um recado aí para os jovens que vão acompanhar esse podcast, uma mensagem para a galera de periferia, uma galera que te acompanha. Pode fechar aí. Gente, eu quero agradecer ao Horário Vago por estar aqui, a todos os CM2, toda essa equipe aqui, gente, está aqui. Depois vira a câmera e mostra essa galera. Deixa eu botar aqui para o meu braço não sair do quadro, né? Depois a edição fica ruim. Mas eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu estou sempre à disposição, dizer para as pessoas que vão acompanhar que, na verdade, na vida, assim, às vezes a gente é condicionado a esperar que alguém faça alguma coisa ou que, e se eu fizesse isso? Então faça. Tem uma ideia? Faça, teste, erre. Às vezes a gente não se coloca em alguns espaços, ou não está em alguns espaços, simplesmente porque a gente não foi lá e disse que poderia fazer parte. Então, eu digo isso para a periferia, né? Faça, né? Mas faça o certo, faça ciente daquilo que não vai prejudicar ninguém, faça ciente daquilo que você pode construir, junte pessoas para ajudar a fazer o seu sonho também funcionar, o sonho dela funcionar também, e vamos embora porque tem saída, tem alternativa, então basta a gente coletivamente se juntar e pensar junto. É isso que eu gostaria de deixar. Massa demais. Obrigado, Marcos. Valeu, muito bom, valeu, mestre, obrigado. Obrigado, gente. Foi um prazer recebê-lo aqui também. É uma honra estar aqui nessa mesa. Pessoal, muito obrigado, nos encontramos em breve, Horário Vago, cola com a gente que é sucesso.